Por apenas 2 anos houve uma atração de casa assombrada que costumava abrir em outubro. Ela foi informalmente chamada de Casa Assombrada da Colina, porque havia algum sinal que parecia ter sido comprado na Party City ou em algum lugar semelhante, que estava colocado na frente no que deveria ser o estacionamento, mas na verdade era apenas um espaço designado como área de estacionamento. Foi o ano em que eles fecharam, e foi o ano em que meus amigos e eu fomos. Eu fui com Matt, Michael e Ed. Escolhemos uma quinta-feira à noite porque estávamos na faculdade, e todos nós tínhamos as sextas-feiras livres, então estava definitivamente mais tranquilo do que seria em um fim de semana. Surpreendentemente, não havia fila na bilheteria, e quando seguimos as direções para a entrada, havia apenas uma fila bem curta, com cerca de 4 pessoas na minha frente. O que não percebemos, no entanto, é que eles estavam deixando entrar apenas uma pessoa por vez. Não tínhamos ideia de que isso fazia parte dessa casa assombrada, o que, na verdade, tornaria tudo mais assustador. Empurramos o Michael para ir primeiro. Eu era o penúltimo antes do Ed. A cada poucos minutos eles diziam a próxima pessoa para entrar. Quando o Matt entrou à minha frente, comecei a ficar nervoso. Eu não ia a uma casa assombrada desde que era criança e estava com a minha família na época. Chegou a minha vez de entrar quando uma mulher vestida com algum traje ensanguentado abriu a porta e mandou-me entrar. Passei pela porta e ela se fechou atrás de mim. Eu estava em um edifício escuro iluminado principalmente por pequenas luzes piscantes. Conforme eu caminhava, deparava-me com várias cenas grotescas de cadáveres mutilados e outras coisas horríveis. De vez em quando, atores vestidos com trajes terríveis saltavam de cantos ou buracos nas paredes, e quase todas as vezes eles me assustavam porque eu dava um pulo. Eu estava em um corredor escuro que separava 2 salas quando senti algo roçar em mim por trás. Soltei um grito curto e me virei, e na escuridão pude ver uma figura alta à minha frente. Ri depois de vê-la, mas algo que não esperava aconteceu em seguida. O ator começou a me empurrar por aquele corredor escuro. Eu mal conseguia ver alguma coisa e estava indo com o fluxo, pensando que era parte da experiência assombrada. Fazia parte da atração, e não lembro exatamente quanto tempo deixei esse ator me empurrar na escuridão. Mas eventualmente ele parou, ouvi uma porta se fechar e tudo ficou em silêncio. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas ainda pensava que era parte da encenação e estava definitivamente assustado, pois estava tudo completamente escuro. Então senti mãos me agarrando de uma maneira estranha, não da maneira que um ator de casa assombrada deveria fazer. Estava sendo agarrado de verdade. Eu empurrei a pessoa e disse: "Sai de cima de mim, cara." Fiquei em silêncio esperando que o ator me conduzisse para a próxima parte da atração ou fizesse qualquer coisa, mas nada aconteceu. Passou tempo suficiente para eu perceber que isso não estava certo. Então peguei meu celular, embora tivessem nos dito para não usar os telefones a qualquer momento durante a atração. Acendi a lanterna do meu celular e vi que estava em uma sala de armazenamento com adereços e equipamento de limpeza. Mas vou ser honesto. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o homem alto, que estava a uns 3 ou 4 metros de mim. Ele não parecia um ator de forma alguma. Não estava usando um traje. Ele estava vestido completamente de preto com uma máscara facial preta cobrindo metade do rosto. Eu procurei a porta e disse: "O que você está fazendo, cara?" Ele não disse nada. Apenas começou a fazer gestos com os braços, como se estivesse agindo como se fosse um personagem. Encontrei a porta e saí da sala. Usei a lanterna do meu celular para me orientar de volta pelo corredor escuro na direção de onde viemos. Foi quando encontrei o próximo ator, que gritou para eu apagar a luz do meu celular. Eu disse a ele que fui violado e agredido por alguém que talvez trabalhasse na atração e que queria sair de lá. Eu podia dizer que o ator provavelmente era apenas um adolescente, não muito mais novo do que eu, e ele não sabia o que fazer. Ele abandonou o personagem e me disse para continuar andando naquela direção, que estava quase chegando ao fim. Perguntei onde estaria o chefe dele,
e ele disse que eu teria que voltar à bilheteria, pois o escritório do gerente estava anexado à bilheteria. Continuei o restante da casa assombrada, andando rápido, deixando claro que queria sair dali. Eu só estava tentando sair, e alguns minutos depois consegui sair. Encontrei os meus 3 amigos que estavam confusos sobre como eu tinha sido o último a sair. Contei a eles o que aconteceu, e todos nós fomos até a bilheteria. Pedi para falar com o gerente, e o funcionário disse que ele não estava lá naquela noite, mas que estaria de volta no dia seguinte. Informei ao funcionário sobre o que aconteceu, e ele disse que alertaria a equipe sobre o incidente. Pedi o meu dinheiro de volta por causa do ocorrido, e ele me devolveu os R$ 30. No dia seguinte, uma garota da nossa faculdade, que conhecíamos, postou no Facebook que havia sido agredida sexualmente por alguém na mesma casa assombrada na noite anterior, na mesma noite em que estávamos lá. Esse foi o motivo pelo qual o local foi eventualmente fechado naquele mês. Quando entrei em contato com ela no Facebook, pareceu que tínhamos tido exatamente a mesma experiência, apenas que o agressor havia sido muito mais agressivo com ela. Ela moveu um processo contra o proprietário da atração, alegando negligência. A equipe da atração, é claro, afirmou que o agressor não trabalhava lá. Tenho certeza de que isso é verdade, mas não entendo como eles não tinham medidas de segurança adequadas para evitar algo assim acontecer. Foi a primeira e última vez que fui a uma atração de casa assombrada. Eu moro em Balneário, Santa Catarina. Todo ano há uma grande atração de casa assombrada que abre aqui, e alguns dos meus amigos queriam ir este ano. Pensei que já era hora de finalmente experimentar uma casa assombrada. Para um contexto adicional, tive uma infância muito problemática que me causou transtorno de estresse pós-traumático, mas vou entrar mais nisso depois. Era um fim de semana, então ninguém queria entrar nisso sóbrio. Meu amigo Noah organizou uma pequena festa prévia para todos nós. Seríamos 6, com 3 amigos meus e 2 namoradas deles. Todos nós fumamos e bebemos no quintal de Noah, pensando que isso tornaria a experiência mais divertida. Compramos nossos ingressos para a atração em seu site enquanto estávamos na festa prévia. Raramente fumava maconha, porque isso me deixava meio paranoico, mas acho que nessa noite eu queria tentar fumar novamente e ver se conseguia superar essa barreira. E, na verdade, me senti bem. Acredito que a combinação de álcool e maconha meio que anulou a minha reação normal, que geralmente era de paranoia, pensamentos negativos que eu teria apenas ao fumar sozinho. Eventualmente chamamos um Uber para nos levar até a atração, que ficava a uns 20 minutos da casa do Noah. Havia uma fila de meia hora, o lugar estava bastante movimentado, e começamos a conversar com as pessoas à nossa frente na fila. Eu estava bem alterado, honestamente, mas não totalmente fora de mim. Lembro-me de quase tudo o que aconteceu. Quando chegamos à frente da fila, comecei a me sentir um pouco tonto, mas não disse nada aos meus amigos. Entramos na casa assombrada e desde o início havia muitos gritos e intensidade. Os atores eram realmente bons, mas intensos, e isso estava começando a me dar ansiedade. Eu estava percebendo o quão mal eu estava e o quanto tinha sido um erro ficar chapado. Um dos atores da casa assombrada deve ter percebido o quanto eu parecia assustado e quieto, e ele escolheu ficar na minha cara para me assustar, gritando e fazendo barulhos. Não vou mentir, estava começando a entrar em pânico internamente, mas estava tentando manter a compostura na frente dos meus amigos. A casa assombrada parecia durar uma eternidade naquele estado em que eu estava, e cada susto me fazia quase perder o controle das minhas necessidades fisiológicas. As luzes piscantes e a névoa tornavam essa experiência ainda mais assustadora e surreal. Chegamos a uma sala iluminada com um brilho vermelho sinistro, onde havia um homem ensanguentado vestido com um terno e uma cartola, gritando conosco como parte da encenação. Mas atrás dele, no canto da sala, estava um cara que não estava vestido como nada, apenas parado lá, olhando para mim, como se estivesse olhando diretamente para a minha alma. Quando percebi que estava olhando para o rosto do meu pai,
Soltei um grito que veio do fundo do meu estômago e senti cada pelo do meu corpo se arrepiar. A sala ficou em silêncio e meus amigos me olharam rindo no início, pensando que eu estava brincando. Mas quando perceberam que eu estava falando sério, uma das garotas me segurou e perguntou o que estava errado. Eu disse: "É o meu pai." Apontei para o canto onde agora ninguém estava. Lembro-me de todos os meus amigos e do ator ficarem confusos, e todos puderam ver que eu não estava brincando. Meus amigos sabiam sobre o meu passado problemático. "Não tem ninguém lá", disse um dos meus amigos. O ator aparentemente perguntou aos meus amigos se eu estava bem. Eu estava agora no meio de um ataque de pânico completo, gritando que queria sair. Noah saiu comigo por uma saída lateral e ficou ao meu lado, enquanto nossos amigos terminavam a atração, que não foi barata, então não quis fazer todos saírem comigo. Quando estávamos do lado de fora, Noah me disse que eu não deveria ter fumado tanto, e tentou me assegurar que meu pai não estava lá, que era apenas uma alucinação. Meu pai costumava abusar de mim e dos meus irmãos. Sou o mais velho, então lembro a maior parte disso. Ele nos abandonou, a minha mãe e nós, um dia, e nunca mais voltou quando eu tinha 10 anos. Meus amigos próximos sabem disso em certa medida, então não precisei explicar isso para o Noah. Quando nossos amigos terminaram, eles nos encontraram em um Bob's nas proximidades, onde eu estava apenas tentando comer para me acalmar. Estava envergonhado, mas meus amigos não me julgaram. Felizmente, pelo menos não na minha frente. Fui para casa mais cedo do que todos os outros, não quis estragar a noite deles. Quando cheguei em casa, desmaiei imediatamente. Acho que foi por causa de como eu estava bêbado e chapado naquela noite. Eu estava tendo um pesadelo sobre a cena na casa assombrada e meu pai de pé no canto do quarto. Ele estava dizendo: "Acorde, Charlie." E eu acordei. Acordei no meu quarto escuro no meio da noite e ao olhar para o lado, e vi meu pai me encarando com olhos bem abertos, e sua figura parecia ter quase 9 pés de altura. Uma distorção impossível. Demorei alguns segundos para processar o que estava vendo, até soltar um grito profundo, vindo do fundo do meu estômago. Minha mãe correu até o quarto e acendeu as luzes e a visão desapareceu. Meu coração estava acelerado, e uma onda de arrepios percorreu meu corpo. Chorei para minha mãe, dizendo que tinha visto meu pai. Foi uma das noites mais traumatizantes da minha vida adulta. Agora não mexo mais com maconha ou qualquer substância, exceto álcool leve, e nunca mais vou a uma atração de casa assombrada. Durante a pandemia, achei que seria divertido conseguir um emprego em uma atração de casa assombrada local. Minha amiga Marissa já trabalhava lá e me disse que estavam procurando novos atores e atrizes. Ela deu um jeito e conseguiu um emprego para mim. Após conhecer o dono, descobri que havia várias sessões na atração de casa assombrada, incluindo 3 casas assombradas e um labirinto de milho assombrado. No meu primeiro dia de trabalho, houve um pouco de ensaio do meu personagem e demonstração das minhas habilidades de atuação para um dos supervisores de plantão. Naquela noite, eu estava escalada para ser uma donzela em perigo, o que significava que seria amarrada a um poste e gritaria por ajuda enquanto os convidados passavam por mim. Claro, todos os convidados eram informados antes de entrarem para não tocarem nenhum dos atores ou atrizes, para que soubessem que não deveriam realmente me soltar quando eu estivesse gritando por ajuda. Antes da abertura, o supervisor e coordenador, Jeremiah, me conduziu até o meu local de atuação, que era literalmente um poste de madeira no meio do labirinto de milho. Fiquei surpresa por ter que ser amarrada de verdade, em vez de apenas fingir. Perguntei como faria para ir ao banheiro e coisas do tipo. E ele disse que haveria pausas curtas entre as sessões. Ele também disse que outro supervisor estaria por perto caso eu precisasse de algo, o que me deixou um pouco mais tranquila. Depois que ele se afastou, fiquei sozinha.
Havia uma série de efeitos sonoros e loops de ambiente assustadores ecoando pelo campo de milho, provenientes de alto-falantes escondidos em todo o labirinto. Logo, uma pequena buzina de ar soou ao longe, indicando que a atração estava aberta e que era hora de entrar no personagem. Estava nervosa, mas empolgada. Como eu estava bem no meio do labirinto de milho, demorou alguns minutos até que os primeiros convidados se aproximassem de mim. Comecei a me esforçar ao máximo no papel de donzela em perigo. Gritava e fingia chorar, implorando a todos que passavam por ajuda e dizendo que ele logo voltaria. Algumas pessoas entravam na brincadeira e respondiam, e eu improvisava respostas dentro do meu personagem. Todos estavam usando máscaras faciais por causa da pandemia, então eu não conseguia ver os rostos completos das pessoas. Eventualmente, 2 convidados do sexo masculino, aparentemente na faixa dos 30 anos, passaram por mim, olhando para mim sem dizer uma palavra. Um deles diminuiu a velocidade e me lançou um olhar com seus grandes olhos que, para ser sincera, me deu arrepios. Eles continuaram andando e desapareceram. Mais adiante no labirinto, por volta desse momento, comecei a perceber que haveria longas pausas entre os convidados. Às vezes, ouvia de repente alguém se movendo pelas plantações próximas, e eu me perguntei se poderia ser um membro da equipe. Os convidados não deveriam se afastar do caminho designado. Virei-me completamente e vi 2 homens surgindo das plantações em direção ao poste onde eu estava amarrada. Eram os mesmos 2 homens de antes. Algo estava claramente errado. Interrompi minha atuação e disse: "Vocês não podem sair do caminho." Foi quando um deles riu sob a máscara e os 2 começaram a falar em algum outro idioma, acredito que fosse russo. Em seguida, um deles voltou para o caminho, mas na direção oposta àquela que os convidados deveriam seguir. Ele simplesmente ficou parado, parecendo estar de guarda, enquanto o outro começou a me tocar de forma inapropriada. Eu soube imediatamente o que estava acontecendo e comecei a gritar desesperadamente, pedindo socorro e dizendo que aquilo não fazia parte da encenação. Gritei coisas como: "Estou sendo agredida." E momentos depois, um dos supervisores surgiu para verificar se eu estava bem. Nesse momento, os 2 homens já haviam fugido. Fui desamarrada e escoltada para fora do labirinto. Liguei para meus pais, que insistiram para que eu saísse imediatamente. Saí, e Jeremia e um dos outros supervisores disseram que eu seria pago pela noite. Eles entenderam se eu não quisesse voltar, mas pediram que eu os mantivesse informados. Eu gostaria de poder dizer que tudo tinha acabado por aí. No entanto, durante a minha viagem de volta para casa, tomei precauções extras para garantir que não estava sendo seguida. Percebi a meio caminho de casa que o mesmo carro branco estava atrás de mim o tempo todo. Comecei a fazer várias curvas em ruas aleatórias, mas o carro branco continuou me seguindo em todas as ocasiões. Eu sabia que estava sendo seguida e que precisava encontrar a delegacia de polícia mais próxima. Digitei "Delegacia de Polícia" no Google Maps e comecei a dirigir em direção a ela. Eles me seguiram o tempo todo até eu chegar ao estacionamento da delegacia e então simplesmente continuaram dirigindo. Nunca mais vi o carro branco. Fiquei sentada no meu carro por 10 minutos antes de finalmente ligá-lo e dirigir para casa, verificando a cada poucos segundos que não estava sendo seguida. Não retornei para trabalhar naquela atração de casa, assombrada novamente.